George Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Olá, está no ar o programa George Robert Talks. E é com muito prazer, gente, que toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. Pessoas que usam, né, do seu viver diário para escrever bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. E é por isso que hoje eu converso com uma cantora, compositora, bailarina. Ela é uma artista completa, com mais de 10 anos de carreira. A música, a composição, o sucesso de Joyce Cândido é absoluto. E é por isso que hoje eu estou de frente com ela. Seja muito bem-vinda, Joyce. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com você. Estou super feliz de estar aqui. Muito obrigado. Eu sei que você tem uma agenda lotada. Essa nossa entrevista, gente, sabe, foi um namoro, né? Já vem assim. Porque eu já era louca e depois eu tive um filho, então eu já era tanta coisa para eu fazer e agora com um filho, assim, eu nem sei direito quem sou eu, tem hora, né? Muita coisa, mas muita coisa boa. Mas que bom que deu certo, né? A gente conseguiu. Tenho que deixar aqui, gente, declarado a todos vocês, né, o quanto eu admiro a Joyce. Posso dizer que eu, há 10 ou 12 anos atrás, eu acho que até mais do que isso, eu tive a oportunidade de entrevistá-la aqui nos Estados Unidos. E depois, né, de muito tempo, hoje nós estamos aqui, eu e minha equipe, de frente com ela. Hoje, ela que vai contar, né? Como foi a sua infância e todo esse sucesso que ela é aí nesse Brasil. Não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos, Japão e outros países também. Joyce, vamos começar aqui a nossa entrevista, né? Contando como foi a Joyce criança. Como foi a infância da Joyce? Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu nasci em Assis e cresci, sempre vivi em Maracaí, que é uma cidade de 10 mil habitantes, hoje deve ter 12 mil. E eu sempre fui uma criança muito dançante. A dança e a música estavam muito presentes, assim. Eu comecei com a dança e o piano. Foram as duas paixões da minha infância, assim, com 7 anos eu comecei. E aí eu nunca mais parei, porque eu entendi que eu queria fazer aquilo para sempre, assim. E eu cantava também, cantava em coral, eu tocava piano já bem quando eu tinha, assim, uns 11 anos de idade. E como a minha cidade era muito pequenininha, não tinha tantas pessoas que trabalhavam com música, com essa idade eu já comecei a trabalhar. Então eu tocava e cantava nas formaturas, nos casamentos, né? E logo em seguida já comecei a ajudar as professoras, tanto de música como de dança, que até hoje são amigas, e ai, você tem jeito com criança, e aí eu comecei a ajudá-las. E aí eu fui seguindo aquilo, cantando, dançando, muito com o piano foi realmente algo que me segurou muito na música. Quando chegou a época de decidir o que fazer de faculdade, eu já estava terminando o conservatório em piano, já tinha terminado, na verdade. E era época do vestibular, e aí eu fiquei na dúvida se eu fazia alguma outra coisa que não fosse relacionada às artes. Até pensei, talvez eu poderia fazer isso ou aquilo, letras ou psicologia. Aí teve um dia que eu pensei, eu acordei, liguei para minha professora de piano, eu lembro que eu chorava e falei assim, eu decidi, eu vou fazer música. Uhum. E ela, por que você está chorando? Eu falei, não sei, mas é porque é uma decisão difícil para mim, porque eu ia ter que sair lá da cidadezinha que eu estava, e eu fui morar em Londrina, que foi onde eu entrei na faculdade. Não era tão longe, eu prestei vestibular em São Paulo e em Londrina. Minha mãe falava, ai meu Deus, tomara que ela entre em Londrina, que é pertinho, ela é tão novinha. E aí eu fui morar em Londrina, deu certo. E em Londrina, realmente, eu comecei a cantar mais, porque quando eu cheguei na faculdade, os professores falavam, ela é cantora, ela tem uma voz linda. Eu falava, gente, eu não sou cantora, eu toco piano, eu canto um pouco. E aí eu entendi que eu tinha que estudar voz. Eu saí dali e logo fui atrás de uma professora particular e tal, porque, eu quero estudar mais e tal. Falei, gente, eu preciso me dedicar, porque tá todo mundo me chamando de cantora e eu preciso, então, fazer jus a isso. E eu fui
atrás, realmente. Comecei a estudar e comecei, de fato, a cantar profissionalmente em Londrina, que era diferente, né? Eu fui para a noite, eu fui para os bares. E eu me apaixonei também pelo samba, pela MPB, pelo teatro musical, que quando eu descobri que dava para juntar a dança com o canto e com o teatro, entrei para o teatro, terminei o balé, eu fiz um monte de curso na época da faculdade, eu nem sei como que eu existia naquela época, de tanto que eu fazia aula de tanta coisa. Interessante você falar sobre isso, né? Porque tem muitos assim jovens cantores, bailarinos, bailarinas aí no mercado e eles com certeza, né, vão estar assistindo e, e é importante, né, a gente deixar aqui como foi a relação da sua família quando você chegou, né, para os seus pais e você simplesmente disse: mãe, pai, o negócio é o seguinte, Vou fazer música. cantora, ou É, viver da música, como que foi isso? Porque a gente sabe que a base, né, a família é a base de tudo. E tem gente que segue uma carreira sem ter apoio nenhum da família. A pessoa acredita, tira forças e vai embora. Como foi isso para você? não, eu tive apoio. A minha mãe é professora. E a minha mãe ela fala que ela queria ter sido tudo que eu sou. Então ela fala que ela queria ter aprendido dança, que ela queria ter aprendido piano. O piano, quando eu falei que eu queria fazer, minha mãe quase morreu de alegria, né? O difícil para minha mãe foi só pagar tudo que eu queria fazer, porque era muita coisa, né? Enfim, mas deu certo. E chegou uma época que eu era assim, é, eu soube que depois, em off, ela falou para minha irmã: ai meu Deus, a Joyce vai fazer faculdade de música mesmo, Senhor, tomara que dê tudo certo, porque ela é tão inteligente, ela podia até ser médica, essa menina, mas ela está escolhendo a música, eu acho lindo, mas eu tenho tanto medo, porque a minha professora de piano tinha medo, porque Aham. ela tinha feito música, e ela era minha professora de piano, mas ela fez direito e mudou totalmente de área, porque é muito difícil viver de música, e é muito difícil viver de música. Mas mesmo foi por isso que eu chorei. Quando eu liguei para ela chorando, foi por isso, porque ela tinha medo. E aí eu pensei, mas eu quero. E aí a minha mãe falava assim, em off, não para mim. Mas ela é nova, qualquer coisa ela faz outra faculdade. Eu tinha 17, 18 anos, eu entrei na faculdade com 18. Aham. Então, só que para mim, a minha mãe nunca falou isso. Aí eu lembro que eu falei para minha mãe assim, falei, mãe, eu vou fazer faculdade de música, porque no máximo eu vou dar aula de música. Porque se eu fizesse letras, eu ia dar aula. Se eu fizesse isso, eu ia dar aula. Eu comecei a ver que eu tinha uma coisa com aula, né? É, psicóloga, eu iria atender, mas será que também ganha tão bem? Eu acho que sendo professora eu posso me dar bem também, mas fica tranquila. Então, eu sabia que eu tinha uma coisa artística maior, mas eu sabia que eu poderia ser professora. Eu fiz um curso de licenciatura, então eu pensei, eu vou viver, vai dar certo. Muito bom. E eu fui para a faculdade, comecei a cantar e comecei a dar aula também. Desenvolvi o projeto de teatro musical, que em Londrina ainda não existia, que no Brasil ainda era muito, muito recente. Na época, os musicais da Broadway estavam começando a vir. Eu estou falando de 2001, Uhum. tá? Quando eu comecei a faculdade. Eu lembro que eu fui ver um musical da Cláudia Raia em 2000, eu acho que 2000, em São Paulo. Era aquela função, peguei um avião, fui para São Paulo para assistir, vi Sweet Charity. E eram poucos musicais que vinham, às vezes com Falabella, às vezes com a Cláudia Raia. Depois o Mirelli Botelho começaram a fazer grandes produções também, e aí hoje tem um monte, né? Mas É. naquela época eu tinha só interesse, eu ficava, uau, uau, que lindo e tal. E comecei a estudar, e aí meus projetos da universidade eu juntava, comecei a estudar os musicais de Chico Buarque, aí montei Saltimbancos, montei a Ópera do Malandro, Calabar, e várias outras coisas, vários projetos assim, cantando, dançando e atuando. Eu falei, gente, aqui eu me encontro, aqui eu me sinto inteira, né? E mas ao mesmo tempo a minha carreira como cantora solo, cantando MPB, cantando samba, foi dando muito certo. Eu lancei meu primeiro álbum ainda em Londrina em 2006, que é quando eu considero o início da minha carreira, pelo lançamento desse álbum, que é o Paná Paná. E só que eu já estava cantando profissionalmente há alguns anos, né? Mas eu considero 2006, então aí já são, meu Deus, muitos anos, né? É, Hoje como? fica
para você falar sobre isso, mas lá atrás, quais foram suas maiores influências para que você realmente decidisse, né, que era isso que você ia fazer? Você era muito jovem. Então, a gente tem uma estrada de influências, né? Quando a gente para analisar e volta ao passado e fala assim, nossa, essa pessoa contribuiu muito, né, para que eu viesse escolher essa carreira. Quando você hoje para analisar a sua história, o seu momento, né, de análise, quais foram suas maiores para que você se tornasse essa cantora de samba, MPB? Conta isso pra gente. Desde lá da época de Londrina, que existia um projeto que chamava Viva Elis, do Uhum. Bar Valentino, que até hoje existe. E o Chamé, que era o dono do bar, faz, acho que até hoje faz, todo ano esse Viva Elis. É o mês de janeiro inteiro, e cada semana é uma cantora que canta interpretando Elis. E é uma homenagem, né, que é o mês de falecimento de Elis. Com certeza, quando eu fui convidada para fazer esse tributo, isso mudou minha vida, porque primeiro que eu tive que me deparar com um repertório, eu era super novinha, eu tinha 19 anos, um repertório dificílimo, eu estava começando a cantar e eu digo que, no meu caso, e na maioria dos casos que eu vejo, existe o talento, mas se você não tiver um estudo, uma dedicação, ou você acha que você está ficando muito bom sem uma dedicação, ou você, sei lá, ou tá iludido, ou tem algumas exceções aí da vida, mas em geral as pessoas que crescem nesse meio, mesmo na voz, se dedicam, né? Então eu era bem imatura ainda, da primeira vez que eu fiz esse show. E a partir disso eu comecei a me dedicar muito mais a ser uma intérprete mesmo da MPB e do samba. Eu acho que Elis foi a minha maior referência como cantora, ela e Beth Carvalho, que a Beth, quando me convidaram também para cantar um repertório homenageando Beth, nessa mesma época. E aí eu fazia esses dois shows que são diferentes, mas são de cantoras contemporâneas, né? Elas viveram na mesma época, nos anos 60. Então a Elis com uma pegada mais MPB, a Elis tinha uma variedade, né? Um repertório mais eclético, a Beth bem no samba, mas assim, as duas muito ativas politicamente, mulheres fortes, mulheres importantes demais na nossa cultura, não só na música, mas que fizeram muita diferença no período em que viveram e influenciam todas as gerações seguintes. A Beth é madrinha de todos os grandes sambistas que a gente conhece, o Zeca, o Arlindo Cruz, o Jorge Aragão, todo mundo foi descoberto pela Beth. Muito bom. Sabe? E a Elis gravou João Bosco, enfim, ela gravou Belchior, vários artistas também que ainda eram desconhecidos, estavam começando, Gilberto Gil. Então, ela foi uma das grandes responsáveis por embelezar as músicas desses grandes artistas, ela e Beth. Então, como cantoras, são as minhas maiores influências. E aí tem os compositores que eu amo, né? Eu amo Chico Buarque, que também tem essa linha mais voltada para os teatros musicais e tudo mais. Muito bom. É isso aí, gente. Hoje eu estou de frente com a cantora e compositora Joyce Cândido. Para vocês, né, que amam as músicas de Joyce e também estão aí seguidores de Joyce. Para você que está nos assistindo e ainda não segue a Joyce, no Instagram, Joyce Cândido. Muito fácil, só o nome dela, né? E Joyce, sucesso. Músicas em todas as mídias digitais, tocando aí no Brasil, Estados Unidos, Japão e em outros países também. E como é bom, né, Joyce, a gente usar, né, hoje o mecanismo da internet, né, de uma forma inteligente. A gente está assim, bem distantes, né? E nos possibilita, né, esse mecanismo nos possibilita a ficarmos mais pertinho e ter aí, né, esse bate-papo e a gente conversa com brasileiros cidadãos do mundo. Essa que é a pura verdade, né? O nosso Brasil é espalhado para vários países e essas pessoas, com certeza, no jogo da vida, que tem essa arquibancada aí enorme, essas pessoas te aplaudem de pé. Ah, que maravilha. Eu fiquei Quando muito feliz com isso, assim, com esse convite, e de você falar, tá sendo super ouvida aqui, muito legal. Meus seguidores, ouvintes aumentaram muito, muito, muito nos últimos tempos. A gente estava até ontem comentando
semana passada para essa, eu estava com 130 mil e ontem chegou a 150 mil ouvintes no Spotify. Então, 20 mil em uma semana. Então, assim, super legal, né? O mundo mudou e a música também tem outra... espalha de outro jeito hoje, né? O trabalho da gente tem outra projeção. Muito bom. É isso aí. Agora, como foi para você muito novinha, né? Porque lá atrás conhecemos, bom, eu também, né? Eu estava hiper diferente, você também. Como foi para você bem novinha deixar o Brasil e vir para os Estados Unidos? Isso Ah, a loucura! Jorge, quando eu penso nisso, eu falo, gente, como eu fui esperta, que corajosa. Porque, assim, chegou um momento em Londrina que eu já tinha lançado meu álbum, já tinha estudado, já tinha feito, acontecido. Eu falei, gente, eu preciso sair daqui. Se eu quero crescer, eu tenho que ir para algum lugar maior. Ah, vou para São Paulo, vou para o Rio. Não, eu vou para Nova York, porque eu quero ver a Broadway. Eu quero ver a Broadway, eu quero entender o que é esse raio de musical, o que é esse negócio. Eu quero estudar, tem um monte de escola maneira, eu vou dar um jeito. E aí eu enfiei a cara e, assim, eu não conhecia nenhuma pessoa. Só que eu fui como au pair, né? Uhum. Um amigo meu que trabalhava numa agência falou assim: olha, você é professora infantil, você dá aula, né? Eu dava aula em alguns colégios e cantava em Londrina. Tem um programa que é o au pair, você cuida de criança, mas você pode estudar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu falei, perfeito para mim. Daí eu já chego, tenho uma casa para morar e fui. Mas eu não durei 6 meses no programa, foi uma tragédia, porque tudo que era falado, você vai ter tempo para isso, vai ter tempo para aquilo, não tinha, foi totalmente diferente. Até fiquei amiga da família e tal, mas assim, a realidade é que eu não tinha vida para além da casa da família. Aham. E eu falei, não, isso aqui não é vida para mim, eu sou cantora, gente, sou artista, pelo amor de Deus, se eu ficar aqui trancada mais 6 meses, eu vou morrer. E era assim que eu me sentia. Daí comecei a descobrir, eu fui começando a fazer amizade, ia para os bares da vida em Nova York, comecei a dar canja, e comecei a cantar. Aí conheci o Matheus da Paganini, que aí era de New Jersey, e aí fui para New Jersey, comecei a dar aula na Paganini, falei, vou morar aqui. Já arrumei onde morar, fui, comecei a cantar em New Jersey também, New Jersey, New York, fiquei. E aí era para eu ficar 1 ano, falei, não, agora que eu comecei, vou ficar. Eu fiquei mais fiquei 3 anos, e para voltar foi difícil para mim. Eu tenho amigos e amigas assim que eu amo muito aí nos Estados Unidos. E aí eu ganhei prêmio aí também, né, do Press Award em 2010. E coisas muito importantes eu vivi aí, de aprendizado, porque as aulas da Broadway realmente abriram muito a minha mente. Fazia aula de canto e dança e vi muito espetáculo. Acho que só de ver os espetáculos a gente aprende muito, né? Para quem é da área, que trabalha com isso, você aprende muito mesmo com o contato, né, com a cultura. Então, foi muito enriquecedor. Eu cantei muito na noite, eu cantava música brasileira e fazia aula na Broadway, né? Sempre esse paralelo dos dois universos. E quando eu decidi vir para o Rio, foi para gravar mesmo o meu segundo álbum, que foi com a produção do Alceu Maia, que é o Bom e Velho Samba Novo, que depois virou DVD. Então, eu vim em 2011 para cá, e aqui estou até hoje. Eu estou há 11 anos no Rio de Janeiro. Depois gravei DVD, e aí comecei a conhecer os grandes artistas, né? Gravei com Elza Soares, com João Bosco, com Carlinhos de Jesus, com Toquinho, Jorge Aragão, Bibi Ferreira me dirigiu, e daí vai. Muita coisa boa aconteceu mesmo. Muito bom. Aqui nos Estados Unidos, você falou dessa parte, né? Em 2010, você foi nomeada e também foi a vencedora do Press Award como melhor cantora brasileira nos Estados Unidos. É. Hoje, para você, como é que passa na sua cabeça você representar o Brasil nos Estados Unidos levando a nossa música? Foi uma coisa muito legal, e isso me acompanha, né? O Carlos Borges, eu falei para ele, depois eu fui para o Press Awards no Japão, já morando aqui no Rio, eu não sei que ano que foi, que eu ganhei a embaixadora da música brasileira. Eu estou olhando o troféu ali para ver se eu tenho o ano. Embaixadora da música brasileira Em no Japão. 17, 2017. isso. Eu tava na dúvida. E aí, poxa, eu digo, isso me acompanha sempre, né? Isso é uma coisa muito legal, representar. Depois do Rio,
depois desse Press Award de 2010, eu fui para muitos países. Eu cantei na Europa, muitos lugares da Europa. Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França. Participei do Festival de Cannes 3 vezes. Festival de Música de Cannes, o Midem. A Womex, que é a World Music Exposition. Eu fui até para a Hungria cantar na Womex. Muitas coisas legais aconteceram, sabe? O Japão veio depois. Então, eu tive a oportunidade, assim, de levar meu trabalho, levar a música brasileira e esse título, né, para vários lugares mesmo do mundo, Canadá, enfim, muito bom. E hoje o mundo acompanha o que você faz. Aí do Brasil, né, é você no palco. Bom, hoje já não tem mais a Elza, né, mas é você no palco com Elza Soares, João Bosco, né, Carlinhos de Jesus, com Toninho, né, com várias produções. Você teve aí a Bibi Ferreira, né? Tive a oportunidade de estar ela aqui, entrevistei aí o João Procópio Neto, né, que é o sobrinho dela. Então, hoje ela também não está mais conosco, mas É, com essa vasta carreira na dança, na música, hoje, qual é o que mais a Joyce vem trazendo para a gente como público? Quais são os projetos aí para o futuro? deixa eu só fazer um parênteses sobre a Bibi, rapidinho. Claro. A Bibi era minha madrinha, porque foi o seguinte, eu conheci aí em Nova York o Júnior Amaro, que inclusive está ainda em Nova York. Morei com o Júnior e com o Mauro e tal, e aí o Júnior me apresentou a Raman, que era o empresário da Bibi, foi empresário da Bibi milhares de anos. E aí ficamos super amigos, eu morei na casa do Raman quando eu cheguei no Rio. Então, o Raman me puxou, me levou para fazer os projetos internacionais e falava, Joyce, não pensa só no Rio, pensa no mundo, vamos para a Europa. Raman me levou, eu era artista jovem dele, pôs a Bibi para me dirigir, me apresentou para a Bibi, a gente se amou. Desde o começo, a Bibi falava assim, eu amo aquela menina. Quando alguém falava assim, ah, Joyce, porque tem a Joyce Moreno, né? Aí ela dizia, Joyce, qual Joyce? A minha Joyce? Era eu. Então, assim, isso realmente mudou minha vida. Foi uma coisa incrível. Mas eu tenho muitos, muitos projetos, sim. A gente vai relançar, porque na época que eu lancei o DVD, as mídias de música, as plataformas de música ainda não eram esse boom, né? Então, algumas músicas foram lançadas no Spotify, no Deezer e tal, mas nem todas. Inclusive, a do Amigo não foi num primeiro momento. É a versão que viralizou, a versão que eu tô cantando no palco, que é a versão ao vivo do DVD. Só tinha a primeira versão de estúdio. Uhum. E aí a gente conversou a gravadora Warner e falou, Joyce, tá viralizado, tá bombando, vamos fazer uma versão deluxe, vamos lançar todas as músicas do DVD. E a gente está nesse processo, vamos lançar agora em agosto. Aí vai ter a música do Amigo, a versão mais bacana, que é essa ao vivo. Vai estar o Você Pode Parar ao vivo, que é com Carlinhos de Jesus e tudo. Que eu tinha as versões só de estúdio. Então, vou relançar e no final do ano eu vou lançar o meu 6º álbum de carreira, que é o Samba Nômade, que tá no forninho. Eu já lancei alguns singles. Teve um single que eu gravei com o Antônio Zambujo, que é português, que eu queria morar num boteco. Gravei também com o João Cavalcante, que é um cantor aqui do Rio, jovem, filho do Lenine, que é um compositor também que eu gosto muito. E agora vem chegando o álbum completo, né? Eu lancei algumas faixas, alguns singles que estarão nesse álbum, mas tem algumas novidades por aí ainda, e vai chegar em novembro Que legal. nas plataformas. Vamos ficar na curiosidade, mas, gente, como é, né? Conversar com uma cantora e não pedir para que ela dê, assim, uma palhinha pra gente. Não pode, né? Joyce, dá uma palhinha pra gente, então, do Amigo. Do Amigo? Isso, vamos lá? Amigo é riqueza maior que se pode encontrar. Amigo é o tesouro maior que se encontra na vida. Amigo é sempre chegada, nunca despedida. Amigo de fé realmente é difícil encontrar, mas quando se acha, o peito é o lugar de guardar. Que lindo, é isso aí.
como é que é o humor de Joyce Cândido no período de trabalho em composição? Olha, eu sou uma pessoa de muitos humores. Leia-se meio louca, assim, tem umas explosões. Eh, mas eu gosto muito de ficar sozinha, George. Eu sou uma pessoa que eu preciso. Para você ter uma ideia, eu sou casada, tenho filho. Meu casamento não é um relacionamento aberto, é fechado, mas a gente não mora junto. A gente mora em casas separadas. E meu filho dorme com o papai, passa o dia com a mamãe, assim, tem uma dinâmica como se a gente fosse um casal separado. A minha mãe fala, é muita modernidade na minha cabeça. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso desse espaço, e Roberto também, de certa forma, e a gente se entende e tá tudo bem, sabe? Eu gosto muito de ficar sozinha, com as minhas leituras, com as minhas escutas, com os meus estudos. Eh, eu preciso desse tempo, sabe? Eu acho que para a gente conseguir criar. Hoje em dia, eu componho, eu crio roteiros, eu dirijo a Broadway Rio, que é uma escola, é a Broadway que eu fiz para mim aqui no Rio. É a Broadway Rio, é uma escola de teatro musical, que eu dirijo, eu crio roteiros inéditos para as alunas atuarem, eu atuo em algumas peças. Então eu trabalho bastante, eu produzo muita coisa, então eu preciso da minha reclusão, assim, eu preciso do silêncio, eu preciso da minha dedicação só para minha arte, só para o meu trabalho, ou só para mim, porque a artista também tem que se cuidar, né? Tem que estar bonita. E eu virei mãe no meio da pandemia, isso muda tudo, e muda o corpo. E assim, estou voltando aos poucos, voltei para yoga, voltando para dança. Tive que parar um tempo com a pandemia, eu e o bebê pequenininho, não saía de casa, foi uma coisa, né, filho da pandemia, foi uma coisa louca. Então, eu tenho um humor com as pessoas de uma maneira geral, eu sou muito alegre, muito muito dedicada, muito focada no meu trabalho, bem capricorniana que eu sou. As Pro- pessoas que trabalham comigo dá muito certo, a gente trabalha certo, assim. Aham. E tenho meus parceiros eu tenho amigo em todo lugar do mundo. O Roberto até falou isso, meu marido. Joyce, eu nunca vi nada igual. Você vai para Nova York, as suas amigas são as mesmas de 15 anos atrás e é a mesma amizade. Você vai para lá, você vai para cá, você vai lá para tua terra. E, de fato, eu mantenho as minhas amigas antigas, assim, de infância, de adolescência, de faculdade, de Nova York. Então, assim, eu me dou muito bem com as pessoas de uma maneira geral. Tem umas explosões, mas é mais aqui em casa mesmo. Aí o marido que tem que contar, né? Mas aí é só de vez em quando eu dou uma surtada, mas eu tenho uma cabeça assim muito produtiva, eu tô o tempo inteiro tendo muita ideia. Ah, se a gente fizesse isso, tanto que eu atuo na minha carreira como empresária junto. Eu tive empresário, eu tive o Raman, que foi esse empresário da Bibi, e depois o sócio dele, o Montenegro, que é da Montenegro e Raman, hoje é Montenegro Talents e Raman Entertainment, me assumiu por um período, o Montenegro, que foi quando a Warner me descobriu, a Warner comprou meu DVD, não, queremos a Joyce, a época da música do amigo, do Cepó Pará, esse DVD que de fato mudou minha vida, 2013 ali, eu fui para a Warner, e, e depois eu saí dos empresários, o Raman continua comigo em alguns projetos, e fiquei um tempo sem empresário, e tomando conta das minhas coisas, só que eu fiz muito curso na época com o Raman, fui para o Sebrae, fui para a Europa, fiz vários cursos de empresariamento artístico, então eu entendo bem como funciona hoje o business. E o Roberto, a gente se conheceu nesse trâmite, ele também indo para Cannes, a gente se conheceu em Cannes, indo para essas feiras em que você aprende a trabalhar, você faz curso, etc e tal. E a gente acabou juntando forças e hoje a gente cuida da minha carreira a quatro mãos, né? Ele faz a parte do empresariamento artístico junto comigo. A gente tem as ideias e tem os projetos e fizemos outros cursos depois aqui no Rio e estamos juntos nisso também, na minha carreira. Minha carreira hoje é também parte da nossa relação. Muito bonito, muito bom. Prazer em conversar com você. É isso aí, gente. Estou de frente com a cantora e compositora Joyce Cândido. Sucesso absoluto no que faz. E é por isso, né, que ela vai agora, nesse momento, deixar aí mais uma canjinha para vocês. Você pode parar. Cê pra parar demorou, já é. Dá linha nessa pipa mané, cê pra parar demorou, já é. Dá linha nessa pipa mané.
Eu já falei, cê pode parar de me iludir, de me dizer que não quer. Eu já falei, vou repetir, pra seu governo eu sou mulher. Me dê motivo, eu viro a mesa com toda certeza, boto pra quebrar. Se liga aí que o mesmo vento que venta pra cá também venta pra lá. Pode parar de brincadeira, ficar de zoeira, depois dá no pé. Eu já falei, cê pode parar de me iludir, de me dizer que não quer. Cê pode parar, demorou, já é. Dá linha nessa pipa, mané, cê pode parar, demorou, já é. Dá linha nessa pipa, mané. Muito Obrigada, bom, George. muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, né, gente? O nosso tempo, né, corrido. Esgotou. Vamos para uma rapidinha? É uma Ah, rapidinha vamos. para a Vai, gente. vai. Vamos lá, então. Um lugar, Ai, Nova York. momento, Nascimento do meu filho. uma cor, Lilás. sentimento, Amor. medo, Violência. uma vontade, Cantar sempre. um livro, Você pode curar sua vida. música, Minha vida. um hobby, Yoga. família, Tudo. Minha base. educação, Minha maior dedicação. se não fosse cantor e compositor, você seria? Professora. Uma palavra que defina Joyce Cândido. Artista. Deus. Paz. E que essa paz, que essa energia que movimenta o mundo possa contribuir para que cada dia você se sinta mais realizada. Em nome da nossa equipe aqui, né, George Roberts Talks, que é o programa que tem aí essa equipe maravilhosa, e sem eles eu não poderia estar fazendo nada. E sem o nosso público também, né, que a gente faz esse trabalho pelo nosso público. Então, em nome da minha equipe, eu quero te agradecer, eu quero te dizer uma coisa. Te desejo muito sucesso, que eu possa, né, ou aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil, encontrar você, reencontrá-la, né? Porque vai ser um reencontro depois de tanto tempo, reencontrar Sim. e poder te dar um abraço, mas um abraço onde você possa sentir que essa energia é uma energia que vem do coração. Esse sucesso, essa vontade e esse aplauso, né, de ver uma artista como você crescendo cada dia mais. E como é gostoso, Joyce, do fundo do coração, mesmo de longe, acompanhar a sua trajetória e ver que você é uma pessoa que se preocupa muito com aquilo que passa. Você estuda muito, você é uma pessoa que está sempre preocupada em sua arte para informar, para educar. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Parabéns por esse sucesso e que toda essa energia venha contribuir para que você siga esse caminho da arte, assim, de cabeça erguida e lutando para que o mundo venha conhecer mais sobre o que é tão rico nesse Brasil, que é essa arte que não pode morrer. Parabéns pelo... Que lindo. Obrigada, parabéns para você também, que continuou crescendo muito desde que eu te conheci. Obrigado. Um beijo enorme para todos os brasileiros, essa comunidade bonita que vive nos Estados Unidos, que eu sou muito grata às pessoas que eu conheci, amigos e as pessoas que me seguem até hoje, né? Um super abraço, muita saúde, muito sucesso para todo mundo, cada um na sua área, vivendo do seu trabalho, das suas carreiras. Tudo de melhor para vocês todos. Um grande beijo. Obrigada pelo carinho. E para todos vocês que estão aí, acompanhe Joyce Cândido, @Joyce Cândido, muito fácil. Músicas no Spotify, videoclipes no YouTube. O YouTube tem um monte de coisa bonita. Me sigam lá. Vai canal lá do YouTube da Joyce bombando. Gente,
É só meu nome em todo lugar. Joyce Cândido, Joyce com Y. Não tem É como só me achar. errar, né? Então é isso aí. Joyce, um beijo mais uma vez. Muito obrigado. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. E eu vejo vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. Robert Talks.